Agora sim, a gente vai ver a reportagem completa do clássico 424. Podia ser um gol de cobertura, mas acabou para fora. O erro faz parte do jogo. A bola podia acabar no fundo do gol, mas parou na trave. Às vezes a sorte não acompanha. Podia ser o clássico da cordialidade dos rivais, mas virou briga. E isso não tem justificativa. Então a gente tem a oportunidade de, como jogador de futebol, dar um exemplo e não demos. Então eu me sinto envergonhado como capitão do Grêmio. Não é algo que a gente queira deixar de exemplo. Tem muita gente olhando, muitas crianças. Foi uma vergonha. Pede desculpa, mas vamos falar de futebol porque teve um grande jogo. O primeiro Grenal da história da Libertadores é rico em imagens de bom futebol. Diego Souza parou no Marcelo Lomba. Edenilson no Vanderlei. Bosquilha esteve perto de abrir o placar. Foi um jogão, com todas as características de um clássico. A imagem que traduz a vontade de não ficar de fora do clássico. Maicon saiu machucado no início do segundo tempo. Jean-Pierre entrou. O Inter começou a etapa final com Moisés no lugar de Wender. A vontade de ser protagonista na história do primeiro Grenal da Libertadores elevou o nível do futebol. Bosquilha acertou a trave. A gente sabia que nós íamos dar um pouquinho mais de espaço, só que quase nós pagamos por isso. Seguramente hoje nos sentimos mais à vontade do que no Grenal passado. E com o tempo de trabalho, vamos nos sentir melhor. PP, que entrou no lugar do Alisson, driblou a zaga do Inter, mas não conseguiu marcar. Parabenizar o sistema defensivo, são 6 jogos na Libertadores, nenhum gol. Sei que é o mérito da equipe. Tantos lances para repercutir, jogadas para explicar, mas eles se calaram. Everton. Vai pegar uma palavrinha, Paulo? Uma palavrinha aqui. Que ninguém vai falar de nenhum dos dois times. Véspera do clássico Grenal. Os presidentes de Grêmio e Inter celebraram durante um jantar a confraternização da rivalidade. Os dois sorridentes, num clima amistoso. Semblantes bem diferentes depois do jogo. A gente fica com vergonha, né? Quando as coisas chegam nesse ponto. O fato é que o episódio houve. Agora o que cabe, simplesmente passar uma borracha em cima disso tudo. O primeiro Grenal da história da Libertadores teve cenas de clássicos antigos. Muita discussão, confusão, cartão vermelho. O Grenal foi o Grenal da Libertadores da América. Isso foi marcado aí pela confusão no segundo tempo, no finalzinho do jogo. E eu temo que vai ser lembrado por isso. Aos 40 minutos do segundo tempo, a pior versão do clássico gaúcho para a América ver. 39 minutos, 40 segundos, outra bronca. PP e Moisés discutem. A confusão começa. Empurra entre os jogadores. É briga mesmo, agora é UFC, agora é pancadaria. Briga generalizada agora. É pancadaria. Moisés e Edenilson do lado do Inter, Luciano e PP do lado do Grêmio foram expulsos. Mas a confusão continuou. E dessa vez com violência. Troca de socos no gramado. Não tem mocinho, não tem bandido nesse troço. O jogo ficou parado 11 minutos. Cuesta e Caio Henrique também foram expulsos. Os times ficaram com 8 jogadores de cada lado. Além disso, Paulo Miranda e Praxedes, que estavam no banco de reservas, levaram vermelho. No total, foram 8 expulsões, 4 para cada lado. É uma imagem negativa, ninguém quer mais isso. Volto a repetir, esse não é o exemplo a ser seguido. Ainda tinha jogo. Jeromel de fora da área e Lucas Silva tentaram deixar o nome na história. Um jogo competitivo, o Inter teve chance, nós tivemos chance. Teve espetáculo, teve um bom jogo, o público foi premiado com um bom jogo. O Grenal 424 terminou sem paz, mas não foi por falta de amizade. Não se faz Grenal sem a união dos dois, e todos eles sabem disso.